TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos com o nosso resumo da semana com as principais notícias, viu? Muito obrigado pela presença e audiência. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os canais quais são. Jorge. TVC, Correio da Manhã, @gmail, nosso e-mail oficial aqui da rede. E claro, temos o nosso WhatsApp aqui da TV. Esse é o mais fácil, viu? Manda sua mensagem, vídeo, foto, áudio. Pode ser escrita também, não tem problema. Faz o vídeo selfie para denunciar o que está acontecendo por aí. O DDD é 24, o telefone é o 99323 1675. Participa conosco. Vamos então às notícias deste sábado, dia 1º de fevereiro de 2025. Já chegamos a fevereiro, daqui a pouco é Natal. Vamos ver os destaques então? Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro alerta contra golpes envolvendo IPVA. Cadastrados no benefício de prestação continuada precisam atualizar dados no CAD único. Crimes cibernéticos preocupam empresas em 106 países. Ministério Público do Rio de Janeiro expede recomendação para que Nova Friburgo aumente proteção de animais em risco. Prefeitura de Petrópolis promove eventos sobre autoestima e prevenção da violência doméstica. Denúncias de violação aos direitos humanos aumentam 21% em Petrópolis. E você vai ver também reforma estrutural do túnel Extravasor de Petrópolis entra na reta final. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa então dando aquele passeio na nossa edição, na nossa edição de fim de semana, porque tá valendo de ontem, sexta-feira, dia 31 de janeiro, até domingo, dia 2 de fevereiro, já entramos em fevereiro, né? Já fomos para o nosso... Futuro, né? No dia 2 de fevereiro. Exatamente, já chegamos no segundo mês e lá... Na primeira página do Correio Petropolitano, temos o seguinte destaque na linha vermelha: novos indícios da compra da Americana Terrana Combustível pela polêmica Copap. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E olha, PL sem mandato em Petrópolis. Está aqui uma pergunta: será que isso vai acontecer? Porque teve aí, né, o MPE... confirma aí pedido de cassação por irregularidades na disputa dos fundos partidários. Isso aconteceu lá nas eleições. A gente falou um pouco aqui sobre esse assunto. Teve denúncia falando que não foi igual a divisão do fundo partidário, enfim. A gente vai falar mais um pouco sobre isso também, mas claro, óbvio, tem matéria produzida, a gente falou ontem na sexta-feira, e você confere aqui no jornal uma matéria completa. Ali embaixo na foto de legenda, tem um negócio muito legal, né? Muito turismo, bacana. Né? Turismo é sempre bacana, né? Programa de turismo ferroviário elevará crescimento no estado do Rio. Aqui fala o seguinte: em um resgate das origens, o Centro-Sul Fluminense é uma das regiões que está apostando todas as suas forças no patrimônio ferroviário voltado para o turismo. Três Rios está incluída. Um contrato firmado prevê investimento de 36 milhões de reais para reconectar o eixo que liga a cidade até Sapucaia, com parada em Chiador, no estado de Minas. Isso é interessantíssimo, hein? Muito. Barra Mansa, na região do Vale, e Angra dos Reis, na Costa Verde, também apostam suas cartas para retomar o trecho que liga as duas cidades, com destino final em Varginha, também em Minas Gerais. Posso fazer uma observação? Pode. Não tem no sul aquele passeio que você vai com vinho, né? Tem. Não sei o que. Olha, esse aí já pode ser um passeio temático. Degustação de cachaça nas cachaçarias que tem ali perto em Sapucaia, em Três Rios. Perfeito. Tem muita... Tem ali. Tem o passeio do café hoje pelaquela região, que tem uma experiência gastronômica de café na fazenda que tem lá pela área de Três Rios, Areal. Tem umas fazendas ali agora de
pequenos cafeicultores que fazem café tipo exportação e que você pode passar a noite lá para ver a produção do café, você pode dormir, ter o café da manhã, que é um café da manhã chamado, que é um café da manhã colonial, exatamente, mas é um café mineiro colonial. E é incrível, tá, a experiência. Tô falando porque já participei, é muito bacana. Então você tem esse trecho, imagina a quantidade de turista que pode vir. Muito. E a quantidade que se agrega ali na gastronomia do local e na gastronomia do estado. Aí Rio, Minas aí são muito próximos aqui na nossa região, né? Eu, por exemplo, família praticamente toda mineira da minha mãe, então tem muitos parentes por lá, conheço bem a gastronomia mineira e aí é aquilo, né? Cachaça, pão de queijo, queijo mineiro, eita, beleza. Doce de goiaba com queijo, você pode fazer, olha só, doce de leite, aí ó. Pode ganhar muito com isso aí. Mas falando em vinícolas, né, por exemplo, a última vez que eu fui no sul, quando eu fui a Gramado, tem um passeio desse também ali, eu não me lembro de onde até onde, mas tem um passeio desse, onde tem recreação dentro do trem, com música, e a gente vai cantando. Exato. É uma animação só, todo turista gosta, né? Então pode copiar o modelo aí, porque olha só, gente, copiar não precisa ter medo, não. Vai dar certo. Não, é isso aí. Também, o que dá certo tem que copiar. Exatamente. Na nossa primeira página tem muito mais. Fala ali de tarifa zero, que transporta 88 mil pessoas em Teresópolis. A gente já vai ver isso já já. E Justiça determina obras de melhoria na RJ 130. Vamos então para a nossa Petropolitano? Isso, nossa página 12. Pois ver o que é destaque por lá, porque lá fala do PL. Será que Petrópolis não vai ter mais o PL? Vamos ver o que diz ali. Matéria aqui, pessoal, do nosso jornal, fala ali que, olha, as alegações... aqui tá bem ruim para mim ler, mas as alegações eu leio aqui, ó. Partido Liberal pode perder mandato em Petrópolis, é o destaque. Tá aí na foto, o Ministério Público Eleitoral confirmou pedido de cassação ao partido. O atual vereador Otávio Sampaio do PL e seus suplentes poderão perder o mandato. As alegações finais do Ministério Público Eleitoral e dos representantes do PL, Partido Liberal em Petrópolis, no processo de cassação do partido, foram enviadas na última quarta-feira para a decisão do juiz. Em dezembro de 2024, o MPE, o Ministério Público Eleitoral, pediu a cassação da regularidade e das candidaturas do PL na cidade por supostas fraudes em cotas femininas e de pessoas negras. Nessa última semana, o Ministério Público Eleitoral confirmou o pedido de cassação, reforçando também o pedido para que sejam anulados os votos recebidos pelo partido. Pois é, que coisa, né, pessoal? Isso aí, esse imbróglio aí ainda vai rolar mais um tempo, porque a justiça ainda vai investigar, vai olhar tudo isso, né? Mas a gente tem que ir lá para o Serrano, página 13, lá tá falando da tarifa zero em Teresópolis, que transporta aí 88 mil pessoas no mês de janeiro. Foi um projeto ali que o prefeito eleito de Teresópolis, no seu primeiro dia, baixou o decreto, vai ser tarifa zero nos finais de semana, pelo menos nos domingos, sim, né? E tá dando muito certo, né? Tá atraindo turismo, tá transportando muitas pessoas e parece que é por esse caminho que outras cidades devem seguir, sim. Afinal de contas, a gente paga um imposto alto para isso, né? E aí eu acho esse projeto bacana. Falta vontade política de quem não está fazendo. Aliás, tem uma cidade do estado do Rio, não vou me lembrar o nome agora, que a passagem de ônibus é totalmente gratuita a semana inteira. O transporte público é público mesmo, viu? É 0800. Mas não vou me lembrar agora o nome. Mas lembro que vi uma... Maricá, será? Não, não é Maricá, não. É uma cidade aqui próxima também do estado, mas não vou lembrar... Do estado, uma cidade próxima ao Rio de Janeiro, mas não vou lembrar o nome agora. Vou pesquisar novamente e vou passar para vocês. Mas é tarifa totalmente zero na cidade. Tem poucos habitantes também, não é uma cidade gigante, não. Mas vale a pena conferir também. Tem mais informação lá nas Teresopolitanas também. Lá nas Teresopolitanas fala sobre... A Secretaria de Projetos Especiais capacita secretários municipais, outra notícia importante, é importante se fazer isso, e fala ali da Justiça que determina obras de recuperação e segurança viária na rodovia RJ 130.
Esse foi um processo que começou lá em 2016, movido pelo Ministério Público, né, da cidade aí, de Nova Friburgo, e agora a Justiça determinou a melhoria da RJ 130 ao DR. Esse trecho da estrada é administrado pelo DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro. Vai ter que se mexer e vai ter que mexer na via, não tem jeito, viu? Pois é. Esses então foram os destaques do nosso jornal do Correio Petropolitano. Você acessa isso tudo no nosso site, todas essas notícias, ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê trabalho escravo. Mais de 2.000 pessoas foram resgatadas no Brasil em 2024 por trabalho análogo ao escravo. Gente, é um absurdo isso, né? E você vai ver também que mais de 723 mil empresas pedem aí para entrar no Simples Nacional. Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro fez um alerta para os proprietários de veículos contra golpes envolvendo o IPVA. A pasta vem recebendo relatos de contribuintes informando sobre sites falsos para o pagamento irregular do tributo. Algumas dessas páginas simulam a identidade visual de endereços oficiais da Fazenda na internet. Outras, na tentativa de atrair os contribuintes para o golpe, oferecem descontos superiores ao previsto pela legislação em vigor, de 3% para pagamento em cota única. A Cefaz RJ reforça que o único caminho correto para obter a documentação de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, o DARJ, usado para a quitação de IPVA, é no hot site criado exclusivamente para o tributo deste ano, ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, o contribuinte tem acesso às opções de pagamento em cota única ou em até 3 vezes.
A pasta esclarece ainda que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do hot site diretamente no navegador, evitando sites de buscas que possam direcionar a endereços criados por golpistas. No hot site do IPVA, também é possível confirmar o pagamento correto. Basta clicar em Consulta Pagamentos e depois novamente em Consulta de Pagamentos e informar o Renavan. As quitações são processadas e entram nesse sistema até o dia útil seguinte. Caso o contribuinte seja alvo ou vítima de algum golpe, deve registrar a ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. Desde o último dia 8, quando foi liberada a emissão do DARD para pagamentos do IPVA 2025, já foram gerados mais de 3,2 milhões de documentos e pagos pouco mais de 7 mil, sendo 57% por Pix. E as prestadoras de telefonia móvel e fixa terão que enviar mensalmente à Anatel os relatórios aí referentes a chamadas recebidas, incluindo aquelas com indícios de alteração indevida de código de acesso nos números de telefones. Essa técnica é usada por criminosos para falsificar o número de telefone de uma ligação. Os relatórios devem ser encaminhados pelo Sistema de Coleta de Dados da Anatel, implementado em janeiro deste ano. O objetivo do sistema, que recebe dados de originadores de chamadas indesejadas, é permitir que a Anatel proteja o consumidor mais rapidamente de possíveis golpes por chamadas telefônicas. Segundo a Anatel, o envio de dados faz parte de um conjunto de medidas regulatórias de enfrentamento às ligações indesejadas já estabelecidas pelo órgão, com o objetivo de reduzir o incômodo aos usuários de serviços de telecomunicações no Brasil e evitar fraudes por telefone. Como resultado, houve a redução de 184,9 bilhões dessas chamadas entre junho de 2022 e dezembro de 2024 em todo o país. Pela determinação, as entidades do setor de telecomunicações devem enviar os relatórios todo dia 15 de cada mês ao sistema que coleta dados para a agência. A estimativa é que as informações permitam que a Anatel monitore sistematicamente a origem de ligações irregulares, constate as irregularidades e acompanhe o cumprimento das medidas cautelares já expedidas, como a suspensão de usuários ou de empresas que cometem fraudes ou abusos. A Anatel estabelece aos prestadores de telefonia móvel e fixa que, ao receberem as chamadas indesejadas e irregulares, notifiquem as prestadoras de origem da ligação indesejada. Além disso, as empresas receptadoras das chamadas devem informar a Anatel dados como data, horário das ligações, identificação das prestadoras de origem das chamadas indesejadas, data em que as infrações foram cometidas, proporções de chamadas com números falsos em relação ao total de chamadas recebidas e, quando for o caso, os tipos de prazo de suspensão de serviços. A medida prevê que os envolvidos nas origens dessas chamadas irregulares sejam multados e até suspensos. As empresas de telefonia móvel e fixa que descumprirem as regras estão sujeitas a multas de até 50 milhões de reais. E algumas mudanças foram realizadas recentemente na Lei de Organização da Assistência Social, a LOAS, e, consequentemente, no benefício de prestação continuada. Vamos conferir. O BPC LOAS, na verdade, é um benefício só, né? Só que nacionalmente foi difundido o BPC como LOAS. Na verdade, o LOAS é a sigla da Lei de Organização de Assistência Social que instituiu o BPC, que é o benefício de prestação continuada. O benefício no valor de um salário mínimo custeado pelo governo federal e pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é para pessoas portadoras de deficiência ou com mais de 65 anos de idade que não consigam se sustentar por conta própria. A pessoa deve viver em uma família considerada carente pela lei, ou seja, com renda menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa. Atualmente, o salário mínimo no Brasil está em R$ 1.518. Essa análise é uma análise objetiva feita pelo governo para verificar se aquela família, aquela pessoa se encontra numa condição de vulnerabilidade social, que é um requisito específico para recebimento desse benefício. As pessoas que se enquadram nas exigências para o recebimento do benefício devem fazer a solicitação junto ao INSS. Além da solicitação, ela vai precisar instruir o requerimento dela com os documentos indispensáveis que demonstrem não só a condição dela de saúde ou de idade, bem como a condição familiar. Hoje, por exemplo, as informações de renda é extraída do cadastro único. Então, para todos os beneficiários ou as pessoas que solicitem esse benefício, precisarão ter a inscrição no CAD único para que o INSS tenha acesso àquelas informações e faça a avaliação
avaliação da renda familiar. Essas informações já estão estabelecidas há algum tempo. A advogada trouxe também o que mudou após a aprovação de algumas portarias em dezembro do ano passado. As mudanças eu entendo serem um pouco drásticas porque vai exigir daquele requerente, daquela pessoa que solicita o benefício ou que já recebe, que ela faça o cadastro biométrico. E muitas vezes a pessoa ela não tem acesso à internet ou mecanismo para poder fazer essa solicitação e esse cadastramento. Maiara alerta que com a mudança, o indivíduo que não conseguir fazer o cadastro adequado pode ter o benefício negado ou cancelado. Além disso, a pessoa que é portadora de deficiência, ela vai precisar sempre ter laudos atualizados onde indique o CID, e o tempo de duração daquela doença ou enfermidade. Na opinião dela, as mudanças geram mais burocracia para o processo, desestimulando as pessoas com direito que busquem o benefício. E olha, 4 em cada 10 empresas apontam os crimes cibernéticos como a principal preocupação pelo 4º ano seguido. Houve aumento da percepção da emergência em relação a esse tema, que agora aparece como prioridade para 36% dos empresários. Há 10 anos, esse tipo de risco chamava a atenção de apenas 12% das companhias na maioria dos países. Os dados fazem parte de pesquisa feita pelo Grupo Allianz de Seguros com 3.778 gestores de risco em 106 países. O estudo ouviu gestores de empresas pequenas, médias e grandes, classificadas de acordo com o orçamento anual de cada uma. Cerca de 40% das respostas chegaram de empresas consideradas grandes, com balanços acima de 500 milhões de dólares. Cerca de 40% das respostas chegaram de empresas consideradas grandes, com balanços acima de 500 milhões de dólares. 30% vieram das médias, com balanços entre 100 e 500 milhões de dólares. E o restante das pequenas empresas com produções abaixo de 100 milhões de dólares ao ano. Os crimes cibernéticos, além de ocupar a maior preocupação na média global, também lideram entre as empresas brasileiras. Colômbia, Filipinas, Marrocos e África do Sul também assistiram à emergência desse tema para seu empresariado. Os pesquisadores atribuem essa mudança aos rápidos avanços das tecnologias de inteligência artificial. As empresas que destacaram o tema em geral têm boa parte de seus serviços operando virtualmente, como as de ramo financeiro, de telecomunicações, de mídia, tecnologia e ligadas a serviços jurídicos. Indústrias do ramo de aviação, químico e de entretenimento também destacaram o tema. Em segundo lugar, os gestores apontam a preocupação com a interrupção de negócios, com 31% das citações neste ano e em 2024. Esse risco está relacionado a eventos que podem impactar cadeias de suprimento e comércio global. O tema tem aparecido entre as duas primeiras escolhas dos entrevistados durante a última década de pesquisas, o que reflete eventos como a pandemia de 2020 e as diversas guerras que ocorreram, e foi a principal causa de alarde na região litoral pacífico da Ásia, inclusive para a China. As inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira, o Revalida, de 2025 se estende até o dia 31 de janeiro. O edital da edição 2025.1 do Revalida foi publicado nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação. A inscrição para a primeira etapa deve ser feita online pelo sistema Revalida e custa R$ 410. O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado pelo Guia de Recolhimento da União até o dia 5 de fevereiro em qualquer agência bancária ou casa lotérica. No período da inscrição, o participante deve informar se precisa de atendimento especializado. Nesse caso, será necessário anexar no sistema Revalida a documentação legível que comprove a condição que justifique o atendimento especial. O documento deve informar o nome completo do solicitante, o diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e o código correspondente à classificação internacional de doença, bem como a assinatura e a identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina, do Ministério da Saúde ou de órgão competente. A solicitação de tratamento por nome social também deve ser realizada no momento da inscrição no sistema Revalida, pelo participante que se identifica e quer ser reconhecido socialmente por sua identidade de gênero, independentemente do nome civil.
O cartão de confirmação da inscrição do candidato estará disponível no sistema no dia 10 de março. O documento contém o endereço do local de prova, número de inscrição, data e horários do exame. As provas serão aplicadas nos 2 turnos no dia 23 de março. E olha, o Rio de Janeiro representa 74% da produção de gás natural no país. E novo recorde apontado num estudo da Firjan, que é de 2024 e 2025, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto a produção média diária nacional cresceu 1% em 2024, alcançando o patamar de 151 milhões de metros cúbicos por dia, o estado alcançou 113 milhões de metros cúbicos por dia, impulsionado pelo crescimento de 6% na produção. A federação informou que adota o gás natural como um dos pilares estratégicos de atuação para o desenvolvimento da indústria e da economia fluminense. O estudo destaca que as reservas nacionais cresceram 46% em 2023, a partir de campos em águas fluminenses. O Rio representa agora 72% das reservas nacionais, respondendo por 372 bilhões de metros cúbicos dos 517 bilhões do país. A Firjan também mapeou que os investimentos ao longo da cadeia de valor do gás natural nos próximos 10 anos superam 150 bilhões de reais, o que possibilitará a geração de mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, a depender da concretização de projetos. Segundo a federação, o ano de 2024 foi marcante para o mercado de gás, com grandes avanços na abertura do mercado livre de gás natural. A migração das indústrias para o mercado livre de gás não é só viável, como é essencial para o crescimento sustentável da economia. O Ministério do Trabalho e Emprego realizou, ao longo de todo o ano de 2024, mais de 1.000 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão. As operações resultaram no resgate de 2.000 trabalhadores submetidos a condições degradantes. Em nota, a pasta informou que o combate ao trabalho escravo no ano passado alcançou ao todo 5.741 trabalhadores, incluindo aqueles cujos direitos, mesmo não caracterizados como situação de trabalho escravo contemporâneo, foram verificados e assegurados pela atuação dos auditores fiscais do trabalho. As áreas com maior número de trabalhadores resgatados foram construção de edifícios com 293, cultivo de café com 214, cultivo de cebola com 194, serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita com 120 e horticultura, exceto morango, com 84. Segundo o Ministério, esses dados revelam um crescimento significativo no número de trabalhadores resgatados em áreas urbanas, que representam 30% do total de trabalhadores em condições análogas à escravidão identificados em 2024. No âmbito doméstico, a Inspeção do Trabalho realizou 22 ações fiscais específicas em 2024, resultando no resgate de 19 trabalhadores. Os estados com maior número de ações fiscais ao longo de 2024 foram São Paulo, com 191, Minas Gerais, com 136, Rio Grande do Sul, com 82, Paraná, com 42, Espírito Santo e Rio de Janeiro, ambos com 41 cada. Quanto ao número de resgatados, os destaques foram Minas Gerais, com 500, São Paulo, com 467, Bahia, com 198, Goiás, com 155, Pernambuco, com 137 e Mato Grosso do Sul, com 105. E o governador Cláudio Castro autorizou a contratação de 904 professores e instrutores temporários para atuarem na Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC. O objetivo é trazer reforço nas salas de aula e suprir aí a demanda por professores e instrutores nas atuações nos cursos de qualificação profissional oferecidos pela rede. As 557 vagas são para professor, 81 vagas para supervisor educacional e 266 para instrutor, para as disciplinas profissionalizantes. A carga horária será de 40 horas semanais para os 3 cargos e a remuneração será de R$ 2.565 para instrutores e R$ 3.591 para professor e supervisor educacional. O decreto prevê a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência, 20% para negros e indígenas e 10% para candidatos com hipossuficiência econômica. As contratações serão por meio de processo seletivo simplificado, pelo prazo máximo e improrrogável de 2 anos. Os interessados em participar do processo devem ficar atentos à publicação do edital, ainda a ser divulgado no site da instituição.
A Operação Verão do Governo do Estado já fez mais de 6.000 resgates nas praias do estado do Rio desde o início de sua atuação no dia 1º de dezembro de 2024. No mesmo período, foram feitas 569 mil ações de prevenção, com orientações aos banhistas para evitar afogamentos. A Operação Verão conta com um reforço de cerca de 30% do efetivo de guarda-vidas em todo o litoral. Além disso, o governo investe em tecnologia e inovação para evitar afogamentos. 2 drones novos com megafone para alertas sonoros, farol de busca com precisão de 900 metros e capacidade de voo em condições adversas com chuva estão apoiando a prevenção e a busca por vítimas na orla. As praias estão mais seguras com 43 novos barcos infláveis de última geração importados da Europa, que são mais estáveis, leves, ágeis, resistentes e extremamente eficientes, mesmo em dias de mares mais agitados. Os bombeiros do Rio de Janeiro também apostam na implantação, durante toda a estação, do serviço de médicos nas motos aquáticas para garantir um atendimento ainda mais rápido a banhistas que necessitam de socorro especializado. Só no ano passado foram realizados mais de 12.600 salvamentos nesta época do ano, sendo cerca de 8.000 socorros só na capital. Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERG, Coronel Tarcísio Salles, o governo investiu forte em prevenção para assegurar um banho seguro a todos. O governo do estado investiu mais de R$1 bilhão na Defesa Civil Estadual e no Corpo de Bombeiros Militar nos últimos anos, visando a modernização das viaturas e dos equipamentos, garantindo a excelência dos socorros, seja por terra, água ou ar. E você vai ver depois do intervalo que reforma tributária afeta mais de 4.000 micro e pequenos negócios em Petrópolis. E você vai ver também que Procon alerta sobre onda de golpes a pensionistas em Petrópolis. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Estamos de volta. Como parte da programação da campanha Janeiro Branco, a Prefeitura de Petrópolis realizou uma palestra sobre autoestima e prevenção da violência doméstica em uma oficina criativa na sede da Secretaria de Políticas para Mulheres. Janeiro é reconhecido como mês de conscientização sobre a saúde mental e emocional. Por isso, a Prefeitura de Petrópolis promoveu uma palestra sobre a importância da prevenção em relação à violência doméstica. O evento também contou com uma oficina criativa desenvolvida pela artesã Elizabeth Boarito. Hoje pela manhã aqui, mais de 50 mulheres participando do evento, um sucesso total. E faremos mais eventos como esse, voltado para a saúde mental, para a área de lazer, para outras pautas que envolvem o público da Secretaria da Mulher. A palestra foi ministrada pela psicóloga Ana Clara Bittencourt. Segundo ela, a autoestima tem uma importância muito grande na prevenção contra a violência doméstica. É preciso que a mulher esteja empoderada e saiba perceber os sinais, sejam eles os mais sutis, dentre as formas de violência que existem. O Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, é importantíssimo para todas nós mulheres. Então esse evento ele vem empoderar as mulheres, vem trabalhar a autoestima das mulheres para que a gente possa estar caminhando sempre em conjunto para que realmente as mulheres cada vez mais possam se empoderar. Nas ruas, os petropolitanos dizem estar cientes da importância da saúde mental. Sim, ela é fundamental para que você possa agir no dia a dia, o seu pensamento, a sua consciência do que você vai fazer. É muito importante, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, a saúde mental é muito importante para o ser humano. Sei, claro, é muito importante. É a cabeça que comanda tudo, né? Segundo o psicólogo Tiago Nicodemos, a saúde mental é tão importante quanto as outras áreas da saúde. Por isso, ela deve ser tratada cada vez mais. Ela que governa todo o corpo, todo o organismo, né? Por conta de, às vezes, a pessoa sente alguma coisa, vai num doutor, num médico, vai num outro médico, não entende a importância em si de cuidar da mente, cuidar da saúde, ir num terapeuta, num psicólogo, assim, ver as questões que às vezes são mais internas relacionadas a si. De acordo com ele, atualmente existem diversas formas em que a saúde mental pode ser tratada. Tem um profissional específico da área, que é o psicólogo em si. Você sempre vai encontrar apoio, tem CAPS, tem essa disponibilidade. Não é uma coisa que hoje em dia, assim, sabe, é um bicho de 7 cabeças, entendeu? A psicologia ela é bem interessante. As obras do túnel Extravasor no centro de Petrópolis chegaram na etapa final. Mais de 90% da reforma já foi concluída e agora as equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas vêm trabalhando na finalização da construção. Ao todo, o Estado investiu mais de 75 milhões de reais somente nesta obra. A reforma estrutural do túnel Extravasor de Petrópolis entrou na reta final com mais de 90% do processo concluído. Na obra realizada pelo governo do estado, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas vêm trabalhando na finalização da construção da última parede, que regula o volume de água que cai no Rio Palatino, além do reforço no bordo de uma contenção. O estado investiu 78,8 milhões de reais somente na reforma da galeria superior dos quase 3 quilômetros de extensão do túnel. A reforma do túnel Extravasor pode se tornar um marco para a cidade de Petrópolis, que historicamente sofre com enchentes no período de fortes chuvas. Desde 2022, após a tragédia que atingiu a cidade, as obras de recuperação de Petrópolis somaram 282,9 milhões de reais em investimentos. Além da reforma estrutural do Extravasor, a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas realizou obras de contenção em encostas, drenagem e pavimentação em diversos pontos do município. Precisam ainda melhorar bastante, né? Já estão acontecendo boas obras aqui, mas eu acho que ainda precisa de uma infraestrutura melhor. Acredito que melhorou um pouco, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Daniel Moreira é morador da Rua dos Ferroviários, no Alto da Serra, local próximo ao epicentro da tragédia de 2022. De acordo com ele, desde aquele período as obras vêm sendo feitas, mas a situação ainda é complicada. Em Petrópolis ninguém está seguro, né? Aqui em Petrópolis é muito difícil ficar seguro. Quando vem a chuva até aqui, enche, ó. Enche tudo aqui, então fica muito difícil.
E em 2024, o Disque 100 recebeu mais de 657 mil denúncias de violações aos direitos humanos em todo o país. Como reflexo, os números do estado do Rio de Janeiro e do município de Petrópolis também registraram aumento. O número nacional é 22,6% superior ao registrado em 2023, quando o canal do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania foi acionado 536,1 mil vezes. Segundo o Ministério, o total de violações verificadas também aumentou, saltando de 3,4 milhões em 2023 para 4,3 milhões em 2024. Cada denúncia pode resultar em mais de um tipo de violação. Quando falamos dos direitos humanos, falamos daqueles direitos básicos de toda pessoa, seja ela de qualquer classe social, idade, etnia e raça, ou até mesmo de crença. Todos ali têm que ser submetidos à aplicação dos seus direitos e ter eles também respeitados. O que nós temos visto é uma crescente de violação desses direitos básicos da pessoa humana, em que muitos são submetidos até mesmo à tortura física, psicológica, e muitas vezes o seu agressor não é punido pela violação desse direito. Como reflexo, os números em todo o estado também registraram aumento. Só no ano de 2024, em todo o Rio de Janeiro, foram 83.153 mil denúncias, quando comparado a 2023, foram 13% de aumento. No caso em que a pessoa é, por exemplo, vítima de violência física e tem também os seus direitos básicos violados, o que ela pode fazer? Primeiramente, ela tem que procurar uma autoridade policial para registrar o crime para o qual ela foi submetida. Além disso, existem outras comissões que buscam ali fazer valer o direito dos direitos humanos. Por exemplo, a própria OAB ela tem uma comissão especializada em direitos humanos. Então, se você foi vítima, conhece alguém que foi vítima, pode fazer uma denúncia junto ao órgão, junto à OAB, para que ali a comissão tome a frente e pesquise e até fiscalize sobre aquele cometimento e busque ali a punição para os infratores e para que as pessoas sejam responsabilizadas. No município de Petrópolis, os registros também foram significativos. Os dados disponibilizados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que a cada ano, na cidade imperial, os números também foram crescentes. Em 2023, foram 1.246 denúncias, mas em 2024, um aumento de 10% foi registrado, com cerca de 1.382 denúncias realizadas. Um dado alarmante no município de Petrópolis é com relação ao gênero da vítima. Em 2024, 870 denúncias de violação aos direitos humanos foram feitas por mulheres, enquanto apenas 414 foram feitas por homens, uma diferença de mais de 50%. Além da questão penal, existe também uma responsabilidade civil, em que a pessoa ela pode ser obrigada a pagar uma indenização para a vítima. Então, não é uma coisa banalizada. As pessoas precisam entender que têm direitos e que eles precisam ser respeitados. O Disque 100 é um serviço de utilidade pública. Qualquer pessoa pode comunicar algum fato relacionado a violações de direitos humanos, do qual seja vítima ou tenha conhecimento. As denúncias são encaminhadas aos órgãos de proteção e de apuração, como conselhos estaduais, centros de referência especializados de assistência social, delegacias e Ministério Público. Se por acaso você foi vítima, procure uma comissão, seja da Ordem dos Advogados, da própria delegacia, para registrar aquela ocorrência, ou até mesmo o Ministério Público, estadual ou federal, a depender do agente que praticou a infração. Eles vão ali iniciar uma investigação, um procedimento administrativo para punir, a pessoa que ali cometeu um crime tão grave e uma conduta tão grave diante da Constituição Federal, que é a nossa lei maior e garante que esses direitos básicos devem ser respeitados. O PROCON emitiu um alerta aos aposentados e pensionistas sobre um novo golpe que tem sido aplicado em Petrópolis. Os criminosos entram em contato com as vítimas e se passam por integrantes de ONGs que entregam cestas básicas. E para fornecer esses mantimentos, os criminosos solicitam os dados das vítimas, que descobrem posteriormente que foram enganadas. Com as informações pessoais das vítimas, os bandidos conseguem pegar empréstimos fraudulentos em instituições financeiras. De acordo com o PROCON Petrópolis, este tipo de crime tem sido aplicado principalmente em aposentados e pensionistas. Para conseguir os dados pessoais das vítimas, os golpistas se passam por integrantes de ONGs que fornecem cestas básicas. Para realizar a entrega dos mantimentos, eles pedem fotos e os documentos dos pensionistas e aposentados. De posse desses documentos, eles contratam fraudulentamente empréstimo junto a instituições financeiras conhecidas.
Essas instituições, por sua vez, começam a descontar junto ao INSS, junto àquela folha de pagamento deles, aquele olerite deles, esses empréstimos. De acordo com o coordenador do Procon Petrópolis, os empréstimos requeridos chegam aos valores entre 30 e 40 mil reais. Apenas na última semana, o órgão realizou 18 atendimentos a vítimas e todos resultaram em notificações. Então nós pedimos para que você idoso, você pensionista, você consumidor em geral, não forneça dados pessoais seus. Se de um lado as instituições financeiras têm sido notificadas no sentido que devem tomar cuidado e confirmar aquela operação com os idosos, e a jurisprudência assim entende, de outro lado, o consumidor também tem que se precaver. Fafá Badia afirmou ainda que informações pessoais ou até mesmo fotos podem ser utilizadas por criminosos em operações fraudulentas. Em 2024, foram registrados 2.551 casos de estelionato na cidade de Petrópolis, um aumento de 14,7% em comparação aos 2.225 registrados em 2023. Se você foi uma dessas vítimas, vem até o Procon. Nós vamos notificar imediatamente as instituições financeiras, com base nesse risco do empreendimento. Ou seja, as instituições financeiras têm que se responsabilizar por contratos fraudulentos. O Procon está disponível para receber denúncias por meio do e-mail fiscalização.procon@petropolis.rj.gov.br ou presencialmente na sede do Procon, na rua Doutor Moreira da Fonseca, número 33, no centro, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã até as 5 horas da tarde. E olha, a reforma tributária no Brasil está prestes a transformar o cenário para micro e pequenas empresas, que representam aí a espinha dorsal da economia nacional. Com a transição para o novo modelo de tributação, que ocorrerá entre 2026 e 2033, esses negócios podem enfrentar desafios significativos. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a qual a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis é associada, já apresentou propostas de emenda ao projeto de lei que ainda vai ao Senado visando mitigar os impactos sobre o regime tributário do Simples Nacional. No Brasil, existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas que recolhem pelo sistema. Espelhando esse cenário, o setor de micro e pequenas empresas no comércio varejista na cidade é afetado pela mudança, considerando mais de 4 mil empresas nestes formatos. A CNDL é atuante no movimento Coalizão em Defesa do Simples Nacional. A meta é garantir emendas ao projeto de lei da reforma tributária, assegurando o cumprimento do que vem expresso na Constituição Federal, tratamento diferenciado para micro e pequenos negócios. A Confederação alerta que há risco para 23 milhões de micro e pequenas empresas do país, com custos tributários mais altos e a necessidade de cumprir mais obrigações fiscais, tornando a operação inviável para a maioria dos pequenos negócios. Um manifesto assinado por 18 entidades, em maioria confederações que compõem a coalizão, foi entregue a todos os senadores, reunindo 5 propostas fundamentais para a preservação do Simples Nacional. O município de Petrópolis foi eleita a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa leva em consideração o índice de criminalidade de todas as cidades fluminenses, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A cidade imperial conquistou o título de cidade mais segura de todo o estado do Rio de Janeiro. E os 3 primeiros lugares no ranking do estado são ocupados por cidades da região serrana. Seguido de Petrópolis, em segundo lugar está o município de Nova Friburgo. E o terceiro, a cidade de Teresópolis. A pesquisa do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil leva em consideração o aumento ou redução da criminalidade nos municípios de todo o país, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Ministério da Saúde. Mais uma vez, Petrópolis foi eleita a cidade mais segura do estado. Queria parabenizar e agradecer o Conselho Municipal de Segurança, nossa Guarda Municipal, nossa Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Só com a união desses esforços que a gente consegue fazer uma cidade mais segura. A gente precisa evoluir muito na questão da ordem pública ainda. Nosso governo está trabalhando para que a gente possa avançar em relação à ordem pública e manter
Petrópolis como a cidade mais segura do estado. Esse é o nosso desafio. Apesar da divulgação, os dados do Instituto de Segurança Pública mostram aumento nos números dos crimes mais cometidos no município, comparados aos anos de 2023 e 2024. Em ordem crescente, os crimes mais cometidos em Petrópolis são estelionato, ameaça, lesão corporal, apreensão de drogas, lesão corporal culposa, furto de celular, estupro, roubo de rua, furto de veículos e tentativa de homicídio. Toda a cidade de Petrópolis tem câmeras espalhadas, então tem segurança, graças a Deus. E quando vem pessoas de fora, que acontece alguma coisa aí. Mas a minha cidade é segura e eu não troco ela por outra, não. Até agora não tivemos problemas. Até agora tá bom. Tranquilo até agora. Entre os dados mais alarmantes na cidade estão o de furto de celular e o de estupro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, os dois crimes registraram um aumento quando comparados os anos de 2023 e 2024. Os números foram altos, aumento de 60% e 33%, respectivamente. Ambos os dados geram preocupação, mas um dispositivo que a cada dia mais faz parte da vida do ser humano é o celular. Nele são depositadas informações importantes e confidenciais, como dados de saúde, financeiros, aplicativos de banco e informações sigilosas. Com isso, a atenção e o alerta precisam ser redobrados quando os números de furto disparam. Se você for furtado, se levar seu aparelho celular, as primeiras medidas que você deve tomar é imediatamente ligar para a sua operadora, pedir para cancelar, bloquear seus cartões de crédito, bloquear suas senhas. Ou você pode também entrar no mesmo momento, você pode entrar também em outro celular, aparelho celular ou um notebook, nos aplicativos bancários, imediatamente alterar a sua senha, bloquear a sua senha e também retirar, sua conta, sair da sua conta bancária naquele momento. Em caso de perda ou furto do dispositivo, o primeiro e mais importante passo é o registro de um boletim de ocorrência. Em seguida, a vítima deve ligar para a operadora do aparelho e pedir o bloqueio da linha, assim como contatar o banco para realizar o bloqueio das contas ativas no aparelho. E o Ministério Público do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para que Nova Friburgo faça a implementação de políticas públicas para o acolhimento, tratamento e destinação de animais domésticos abandonados ou apreendidos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, expediu uma recomendação na última segunda-feira para que a Prefeitura de Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal e a Procuradoria-Geral do município implementem ações mais efetivas para o controle populacional e de proteção de cães e gatos. De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, foi denunciada por meio de postagens de redes sociais que cães e gatos que viviam nas ruas estavam desaparecendo dos locais onde costumavam ficar, fato que teria deixado os moradores preocupados. A recomendação sinaliza, entre outras medidas, para que o valor do orçamento para a política bem-estar animal previsto para 2025, no que diz respeito às ações, projetos e programas na área, seja aumentado. Que o município viabilize nos canais de ouvidoria mecanismos de transparência e rastreabilidade que permitam ao denunciante o recebimento de protocolos e links para acompanhamento das decisões e sanções aplicadas pelo poder público. Que o município institua regramento atualizado sobre as sanções devidas por violação da legislação municipal protetiva dos animais, especialmente de cães e gatos, estabelecendo regras mais claras, rigorosas e objetivas quanto ao processo sancionatório administrativo. E que o município apresente um planejamento detalhado sobre as medidas de controle, castração e aplicação de chip em cães e gatos, principalmente nas áreas rurais. O município de Nova Friburgo foi notificado no dia 27 de janeiro pelo MPRJ e tem prazo de 30 dias úteis para se manifestar sobre a adoção das medidas recomendadas. A Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal informou que foi notificada na tarde desta terça-feira e está analisando a recomendação junto ao corpo jurídico. Ainda segundo a Secretaria, o interesse do governo municipal é zelar e proteger os animais e ainda afirma que o documento traz apenas orientações e não determinações. O município de Teresópolis terá, a partir deste ano, a Associação de Guias de Turismo. Na última semana, foi realizada uma reunião para tratar assuntos referentes à fundação da Associação de Turismo de Teresópolis, na 13ª subseção da OAB do município.
Os guias de turismo de Teresópolis estão implementando iniciativas que visam fortalecer e promover o turismo no município. Em pauta na reunião, foram apresentados, debatidos e aprovados a minuta do Estatuto e o regulamento interno para nortear os trabalhadores que farão parte da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. O documento foi baseado nas normas e legislações do Estatuto de Petrópolis, município referência no setor. A AGP foi convidada a auxiliar os guias de turismo de Teresópolis na formalização da Associação de Guias de Turismo de Teresópolis. Então, nós fornecemos o nosso estatuto, o nosso regimento interno, para que eles pudessem ter como base e formar o grupo de guias de turismo da cidade de Teresópolis de forma organizada e planejada. A presidente da Associação dos Guias de Petrópolis, Raquel Neves, ressaltou que o turismo é um motor essencial para o desenvolvimento econômico de uma cidade, promovendo a geração de emprego e renda para aqueles que atuam de maneira organizada e planejada. Ela também mencionou o desafio de unir a categoria dos guias de turismo em prol de um objetivo maior. Para nós foi uma honra muito grande, né, poder servir como exemplo, né, para os colegas que querem se organizar em prol do associativismo, da coletividade, né, do trabalho organizado que os guias precisam ter nas cidades turísticas. A Associação de Guias de Turismo de Petrópolis, que serviu como exemplo para a fundação da associação em Teresópolis, já atua há mais de 40 anos no município e foi a primeira a ser fundada em todo o estado do Rio e é a terceira mais antiga do país. Os guias do município de Teresópolis têm até o dia 10 de fevereiro para enviar as chapas montadas no grupo interno de comunicação, para que todos os membros possam conhecê-las. A assembleia de votação da mesa diretora está marcada para o dia 24 de fevereiro. Pois é, pessoal, saindo aqui para terminar a nossa edição, segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita informação para você, viu? Muito obrigado. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.